Olá, tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo de Efésios, capítulo 5, versículo do 21 ao 33. A etapa de hoje vai ser do 21 ao 33. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Vamos lá, pessoal. Então pegue a Bíblia de vocês. Hoje um trecho que vamos tentar estudar aqui. Um trecho, não vou dizer difícil, mas um trecho que precisa de atenção, né? A gente vai precisar um pouco de atenção aqui para tentar entender bem, tá bom? Vamos lá. Versículo 21, capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, vamos dar uma parada aqui, já vamos estudar esse trecho, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em se tratando assim de relacionamento interpessoal, né? Pessoas. Esse trecho aqui que acabou de falar é muito válido hoje, né? Se sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Então aqui nós podemos ver já nessa frasezinha que Paulo não considera que pessoas superiores e inferiores. Ele coloca todos nós como iguais. Para a gente se sujeitar um ao outro, ele está falando para todo mundo. Então, nós parte do princípio que nós somos iguais. Todos nós temos a mesma importância diante de Deus. E nós devemos olhar o irmão com isso também, com esse olhar também, de que o outro é tão importante quanto eu. Se esse olhar não tiver dentro de nós, vai ser muito difícil se submeter uns aos outros, né? Tá bom? Agora eu vou ler o trecho todo, do 22 em diante, depois a gente faz as considerações de estudo. Vamos lá. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher. Como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para representá-la a si mesmo, apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quer dizer, com referência a Cristo e a Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém. Esse é o trecho que nós vamos então tentar estudar, né? Até parece um pouco polêmico, porque fala da submissão da mulher ao homem. Que a mulher deve se submeter ao marido, né? E que o marido deve amar. Na verdade, aqui fala que a mulher deve se submeter ao homem em tudo. E também fala que o marido deve amá-la. Só que esse deve amar
Paulo coloca 3 vezes deve amar. Ele coloca isso no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres. Coloca no versículo 28, assim os maridos devem amar as suas mulheres. E depois ele repete lá no final, no 33, cada um de vós ame a sua mulher. Paulo repete 3 vezes que o marido deve amar a sua mulher. E fala uma vez só que a mulher deve submeter seu marido em tudo, né? Que é muito forte essa linguagem para hoje em dia, né? A mulher conseguiu tanta independência, né? E como trazer essa leitura para hoje, já que é palavra de Deus? Então, primeira coisa que a gente tem que tentar entender. Aqui, Paulo está falando num aspecto moral, ético. Lembra que eu falei isso nos estudos passados? Éfeso era uma cidade que foram convertidos muito gentil, o povo que não era judeu se tornou cristão e eles não conheciam Deus, a filosofia de Deus, a ideologia de Deus, de Cristo. Então isso tudo estava sendo ensinado. Então precisava de uma moral forte, de uma moral cristã, que Paulo começa a formar a nossa igreja com essa moral. Por isso é tão importante para nós. Então, é nesse contexto aí que a gente tem que tentar entender. Então, ser submeter ou ser submisso, aqui tem uma conotação de respeitar. Respeitar o marido. Aliás, está na tradução, é muito parecido, né? Respeitar, submeter-se é respeitar. O que é respeitar? Respeitar é considerar, é honrar, é reverenciar, é estimar. Então a mulher deveria respeitar o marido, considerar o marido, honrar o marido, reverenciar o marido, estimar o marido. E isso Paulo coloca em tudo. Por quê? Porque naquela época, né, a época é diferente da nossa, é uma questão da contemporaneidade da época, né? É bem diferente da agora. O que era contemporâneo naquela época? Que a mulher era já era submissa. A mulher, por naturalmente, ela era submissa ao homem, ela dependia do homem, do marido, né? Senão ela teria que mendigar, ou teria que ficar solteira, ser cuidado por irmãos ou pais ainda vivos, mas depois que morresse, como é que a mulher ia viver, né? Porque a época era assim, o homem era o soberano, né? Não é como agora. Hoje nós temos, as mulheres estudam até mais do que os homens, né? A gente pode ver nas faculdades aí, existe muito mais mulheres nas salas do que os homens. A gente vê isso nos colégios simples mesmo, nas salas de aula, né? As mulheres querem estudar mais, então automaticamente com o tempo elas vão se capacitando mais. Mas naquela época não, naquela época o homem que trabalhava, o homem que lutava, era uma época de muita guerra, de se estabelecer, de cuidar, de proteger. Então o homem ele tinha uma soberania, vamos colocar assim, muito grande em sua casa. A mulher lutava para conseguir um marido, um bom marido, para ter uma casa, para ter filhos, para que os filhos pudessem cuidar dela na velhice, na sua velhice. Então, ter filhos era uma coisa até preciosa para uma mulher, né? Gerar filhos. Uma pessoa que não podia gerar filhos era terrível para uma mulher. Ter um marido, ter uma casa, ter um lar, era uma coisa maravilhosa, uma coisa de estima. Então, para Paulo estar falando isso aqui, é porque acontecia, alguma coisa acontecia nas famílias que não, não trazia o respeito ao homem. Porque o homem ficava muito fora de casa para trabalhar, né? Então a gente tem que pensar nisso. Na época, havia em Éfeso, tá? Em Éfeso, porque é uma cidade, não vou dizer cidade de pecado, não era. Assim, nesse sentido assim de como Sodoma e Gomorra não era, mas era uma cidade
em que era cosmopolitana, podemos dizer assim. Era uma cidade onde vinha várias gente de muitos lugares diferentes, então havia muita mistura. Então era fácil enganar, era fácil não ser fiel, era fácil você tapear. Não era uma cidade pacata, era uma cidade de mente aberta, porque tinha pessoas de tudo quanto era lugar, né? Mas ao mesmo tempo, Paulo cobrava a postura familiar que o cristianismo trouxe. E hoje é muito forte a nossa igreja. É uma das bandeiras da nossa igreja, né? A família. A família, e você vê que é um ponto forte que o inimigo ataca a família. Quer destruir um homem, uma mulher, as crianças, ataca a família, ataca, separa um casal, destrói o bem-estar familiar, o crescimento, né? Às vezes não é nem por separação, mas às vezes é por morte, às vezes é por, por ideologias diferentes, por concepções diferentes, por famílias serem tão diferentes, as coisas ficam difíceis, né? E é muito difícil se manter fiel a Deus, se manter fiel a uma ordem, a uma moral, né? E as pessoas às vezes se perdem por esses caminhos, fica muito difícil manter uma família sem estar ela estruturada em Deus. Então, os relacionamentos eram outros do que é agora, né? Então, partindo daí que a mulher era submissa naturalmente ao homem, a gente continua aí, né? A questão aí, o estudo. Então, Paulo exigia, São Paulo exigia das mulheres aqui na carta que houvesse o respeito, que as mulheres respeitassem os homens. Por quê? Para garantir um equilíbrio familiar. Era exigido da mulher o respeito. Sem respeito, o homem não vai querer nada. Não vai. Era necessário o respeito. Tá bom? O homem, naquela fase, nessa época, era o senhor da casa. Ele mandava em tudo. Ele mandava na casa. Não tem isso agora que a mulher divide tudo, que troca até os papéis, né? O homem que cuida da casa, a mulher que vai trabalhar. Isso é muito comum no dia de hoje, isso. É que isso não existia. Não existia isso naquela época. O homem mandava mesmo, a mulher tinha que se submeter mesmo. Mas eu repito, a palavra submissão aqui tem a ver com respeitar, honrar, né? E o homem, por ser o Senhor, por ter que mandar, às vezes faltava nele o quê? O amor. Faltava amor, porque ele mandava, então havia uma rotina de mandar. E às vezes se esfria. Uma pessoa que manda muito, que ordena muito, acaba não criando aquele laço de ternura, né? Aquele laço de carinho, às vezes, porque manda sempre, então acostumou a mandar, vira uma mandona, vira um mandão e acaba perdendo nos relacionamentos. Aí Paulo fala para o homem amar, para ele ficar vigilante no amar. A mulher respeita, o homem ama, ou seja, ternura, ter cuidado, ter sensibilidade com a mulher. Mas serve hoje, se a gente fosse trazer para hoje, não vou dizer que é o contrário, mas tem que ser via de mão dupla, né? O homem tem que respeitar a mulher e a mulher tem que amar o homem. A mulher tem que respeitar o homem tem que amar a sua mulher. Essa questão de atenção, né? Por isso que Paulo cita, então, Gênesis, o matrimônio, né? Ele, aqui no versículo 31, ele fala assim: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. É o casamento, né? O matrimônio. Por quê? Porque se completam dentro do respeito e do amor.
É um grande ensinamento aqui hoje. Que a gente trazendo para o lado social, a gente pode criar algum tipo de dúvida de que o homem é superior, que o homem é a cabeça. Aliás, Paulo faz a comparação de Jesus, né? Do matrimônio com relação ao casal, em relação a Cristo e Igreja, né? Mas essa comparação é muito positiva, porque Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é a esposa de Cristo. Não tem como separar a igreja de Cristo, do Senhor. Jesus cuida da sua igreja, da sua esposa. Jesus está em tudo, todas as coisas da igreja. Olha como é que Paulo compara. Traz isso para o matrimônio. É assim que tem que ser um casal. O marido cuidar, a esposa cuidar do marido inteiramente. Não tem como separar a igreja de Jesus, não tem como separar. Então, o matrimônio não tem como separar. Depois que casa, é uma coisa só. E devemos buscar isso. Então não pode ter descuido, desrespeitos, não pode ter falta de amor, porque é isso que acaba com o casamento. Né? Há um outro ensinamento aqui também, do respeito verdadeiro, né? Do casamento que a gente está falando. Um matrimônio o que acontece no matrimônio? O que se deve ter no matrimônio? Deve ter a submissão um do outro, se submeter um ao outro, né? Sempre querer agradar o outro, entender o outro, submeter-se, respeitar um ao outro, amar um ao outro, né? Tem que ter no casamento, no matrimônio, tem que ter fidelidade, fiel. Naquele momento lá, muitas pessoas, muitos casais não eram fiéis. Olha por que Paulo está citando isso. Porque ele busca o respeito através da fidelidade também. Mas não só isso também, o que tem que ter no casamento? A atenção. Dar atenção ao outro. Né? Às vezes o casamento também vai se esfriando, vai perdendo amor e perdendo respeito. Por quê? Porque não dá atenção um ao outro. Cuidar um do outro. Né? Às vezes você vê um casal, um homem que cuida muito bem da mulher, ou vice-versa, a mulher cuida muito bem do homem. E os dois às vezes cuidam muito bem um do outro, mas tem falha às vezes um não cuida tão bem. E isso vai tirando o amor, e isso vai tirando o respeito. Porque se sente, né? No casamento se sente. Honrar, você honrar teu marido, honrar tua esposa, cuidar, honrar, dar atenção, ser fiel, respeitar, amar, se submeter ao outro. Isso mantém um casamento. Isso mantém um equilíbrio. E aí está toda a estrutura formada para uma igreja nascer. Traz isso agora para Deus. Né? O que devemos ter em relação a Deus? O que nós devemos ter em relação a Deus? Nós devemos nos submeter a Ele. Olha, é uma coisa. Nós devemos respeitar a Deus. Ter um temor, respeitar ao Senhor. Nós devemos o que mais? Amar a Deus. Amar de todo o coração nosso Senhor. É o primeiro mandamento. Amá-lo. Que mais? Ser fiel a Deus, não pecar, ser fiel. Outra coisa, dar atenção. Não estou falando que tem que dar atenção ao marido, à mulher. Dar atenção a Deus, orar, vigiar, dar atenção. O que Deus quer de mim? Perguntar, ter diálogo com Deus. Isso é atenção. É cuidar das coisas de Deus também. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, porque nós somos templos de Deus. Cuidar das coisas de Deus, cuidar da palavra, cuidar daquilo que eu sei de Deus, cuidar da minha casa, cuidar das coisas onde Deus habita, cuidar da minha igreja, cuidar do próximo. Isso tudo é cuidar de Deus. Porque Deus fala assim, quando fizeres isso aos pequeninos, é a mim que está fazendo. Cuidar do outro, cuidar do necessitado. Mas Deus fala amar o próximo como a nós mesmos. Né? O próximo é aquele que está bem próximo de você, quando você cuida do outro.
está bem próxima de você. Você está cuidando de Deus. Cuidar mesmo, irmãos. Às vezes é olhar para um irmão, uma irmã, não só marido e mulher, né? Mas ver a necessidade mesmo, olhar para a pessoa e ver, puxa, fulano está precisando pintar o cabelo, cortar o cabelo, está precisando fazer uma limpeza de pele, dar uma repaginada nas roupas. Se tiver condições, é claro, né? Às vezes nem só isso, às vezes é uma atenção mesmo, de ouvir quais são os desejos, os sonhos, os planos, dar atenção, né? Isso é cuidar do outro, é cuidar de Deus. E honrar a Deus, honrá-lo, buscá-lo, procurá-lo, honrar com atitudes, as atitudes de filho, isso honra, que, né? E adorá-lo, contemplá-lo. As mesmas coisas que devemos fazer com marido e mulher, devemos fazer com Deus. Então nós temos o que? Um grande exercício. Ao se dedicar na nossa família, a gente tem um grande exercício com Deus. Que se eu faço tudo isso com a minha esposa, com meu marido, eu posso fazer com meu Deus. E isso é um caminho garantido de céu. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.